Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Mateus, capítulo 18, versículo 22. E diz assim: Não são 7 vezes, respondeu Jesus, mas até 70 vezes 7. É claro que você já sabe que eu estou falando sobre perdão. Esse assunto não me atrai muito. Eu confesso a vocês que nem gosto de fazer meditações, pregações, mensagens sobre perdão. Eu não tenho dificuldade em perdoar. Pelo contrário, na minha condição de autista, eu sempre acho que a pessoa está certa, mesmo que ela me magoe, eu sempre acho que ela está certa porque eu sou aquilo mesmo que ela disse, ou que ela me provocou, ou que ela fez aquela injustiça comigo, eu acho sempre que mereço, por minha condição psicológica. Então, para mim, liberar perdão é automaticamente, porque eu sempre faço isso crendo que eu sou sempre o culpado na história. Mas também por eu ser autista, eu sou super sincero. Todo autista, ele é sincero, ele fala o que vem na mente dele. Até mesmo quando as pessoas me pedem um conselho, eu digo, tem certeza que você quer um conselho de um autista? Porque eu não vou alisar, eu não vou passar a mão na cabeça. Eu vou falar aquilo que o Espírito me mandar. Então, muitas vezes, eu magoo com a minha sinceridade. E muitas vezes eu nem percebo, mas eu acabo sendo grosso para algumas pessoas, porque elas não estão acostumadas com sinceridade. Elas preferem que a gente seja mais doce com as palavras, mas muitas vezes eu não consigo fazer isso. E por isso, muitas vezes, eu acabo magoando algumas pessoas e nem percebo isso, porque também, pela minha condição de autista, eu não consigo perceber as reações das pessoas, eu não consigo notar se ela ficou com raiva de mim ou não. Então eu devo ter magoado muitas pessoas. Eu estava meditando sobre isso ontem, e me veio à mente esse versículo, essa pergunta de Pedro. E meditando sobre esse questionamento de Pedro, me veio à mente que muitas pessoas entendem errado essa pergunta que Pedro faz a Jesus e também entende essa numeração, limite, de forma errada também. Onde foi que você leu nessa história que se alguém te pedir perdão, aí sim você deverá perdoar 490 vezes? Na verdade, o versículo não diz isso. O versículo de hoje ele é a resposta de uma pergunta feita por Pedro. E a gente precisa ler o versículo anterior, que é o 21. E diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? 7 vezes? Pedro está perguntando quantas vezes ele deve perdoar. Ele não está perguntando quantas vezes uma pessoa vai vir pedir perdão e ele vai ter que perdoar. Não é assim. Aqui está dizendo quantas vezes eu vou perdoar. Isso independe se a pessoa pediu perdão ou não. Mas eu preciso perdoar. Deus sabia disso. E por isso ele joga lá para cima o tanto de vezes que você precisa perdoar. Pedro, achando que o número 7 é o número da perfeição, e ele já tinha ouvido Jesus falar anteriormente, quando está registrado lá em Lucas, quando Jesus diz que se uma pessoa vier pedir perdão 7 vezes no dia, você tem que perdoar. Por isso Pedro lança para Jesus a resposta. Ele diz: 7 vezes? Jesus diz: não são 7 vezes, mas são 70 vezes 7. Portanto, não fiquem esperando que as pessoas que te magoaram venham se arrependerem e pedir perdão a você. Muitas delas nem notou que você ficou magoado. E outras tantas já esqueceram essa história. E você não pode morrer afogado nessa mágoa. Pedro também ressalta que
se um irmão, olha só, Pedro nessa mesma pergunta ele diz, quantas vezes eu devo perdoar se um irmão pecar contra mim? Isso geralmente porque são as pessoas mais próximas que nos agridem, que nos traem, que nos decepcionam. Os desconhecidos não têm esse poder de fazer isso conosco, porque não temos nem convivência com essas pessoas. Então as atitudes deles, as opiniões deles não importam tanto. Ou não tem tanto peso assim como alguém que nós amamos e convivemos. E essa numeração, 70 vezes 7, sempre será igual a um período de uma vida toda. Ou seja, infinitas vezes, quantos forem necessárias. Isso na matemática de Deus. Esse número 490 também faz menção a um período separado na profecia de Daniel, que está registrado lá em Daniel capítulo 9, 24, quando Deus separou um período de misericórdia, de perdão para a nação de Israel. Ele deu esse prazo para que eles se arrependessem, para que eles permanecessem como nação eleita, povo exclusivo do Senhor. Povo exclusivo do Senhor. Mas com a morte de Jesus, finaliza-se esse período para a nação. Mas claro que o perdão fica à disposição de todo ser humano que aceita Jesus como seu Salvador. O perdoar ao nosso próximo é também uma condição para recebermos o perdão divino. Lá em Mateus 6, 14 e 15 diz assim, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Isso é muito pesado e isso muitas vezes a gente pensa que o perdão ele não tem tanta dimensão assim. E a gente pensa que é apenas um pecadinho, aquilo ali está guardado no meu coração, não vou dizer a ninguém. Mas é uma vida toda sem receber o perdão divino, porque você está guardando essa mágoa no teu coração e você precisa se libertar disso e você precisa liberar o perdão para que você viva em liberdade. Aquela pessoa que te magoou, ela está vivendo a vida dela normal, mas você está arrastando ela. Todas as vezes você lembra dela e do que ela fez, isso te paralisa e isso não faz com que você consiga ter uma vida próspera. Fica tudo travado na tua vida porque você não recebeu o perdão divino. E se você não recebeu o perdão divino, você corre o risco de perder a tua salvação. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento e você está preso a essa ofensa. Se você não perdoou, você também não será perdoado. E uma pessoa que não é perdoada, ela não pode receber o céu como herança. Conseguimos ver isso até na oração do Pai Nosso, quando a gente diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Mateus 6, 12. Outra coisa que a gente precisa também entender, que é muito importante de lembrar, é que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados na cruz. Ou seja, houve o perdão para os nossos pecados do passado e os futuros. Então, quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, já tem perdão à nossa disposição. Pelo sangue do Cordeiro que nos limpa e nos salva. Então, quando eu chego diante de Deus para pedir perdão, já tem provisão para isso. Porque Jesus já providenciou por isso, porque Ele levou o pecado do mundo inteiro. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Isaías 53 diz isso. Então, você tem que se aproximar de Deus sabendo que você vai receber o perdão. Parece algo tão óbvio, mas não é, porque muitas pessoas pedem perdão e acham que não receberam ainda. Lá em Malaquias 7,19 diz assim, Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés
as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O diabo vai querer que mesmo depois de você pedir perdão, você carregue a culpa e a sensação de que você não foi perdoado. E por isso, muitas vezes, a gente não consegue, a gente diz, será que Deus me perdoou? Será que realmente Ele esqueceu? Nós já sabemos que da parte de Deus, como diz o versículo, Ele pisou as nossas iniquidades, lançou nas profundezas do mar. Lá no Salmo 103, versículo 12, diz que Ele colocou bem distante as nossas transgressões de nós. Ele lançou longe as nossas transgressões. Então, da parte de Deus, houve perdão. Essa culpa que te arrasta é porque você não se perdoa. O problema está em você. E o inimigo aproveita disso e lança o peso da culpa sobre você. E faz com que você continue ainda com essa mesma dor. E ainda apresentando ao Senhor. Que eu imagino que Deus diz, mas eu já perdoei desde aquela primeira vez. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o fato da gente não ter nos perdoado não quer dizer que Deus não tenha nos perdoado. Como Jesus, você deve repreender o inimigo com a própria palavra de Deus, apresentando esses versículos ao inimigo e dizendo que os nossos pecados foram perdoados e lançados no mar do esquecimento. E Jesus ainda colocou lá uma plaquinha, proibido pescar. Porque tem gente que vai lá e tenta pegar de volta o seu pecado. O que eu quero dizer para você nessa manhã, em resumo, é: perdoe e volte a ter paz. Perdoe e volte a ter paz. Perdoe e volte a ter paz. Quando a gente perdoa, a gente não está diminuindo o que a pessoa fez conosco. A gente está se livrando daquilo. A gente está querendo liberdade. A gente está querendo receber o perdão divino. A gente está querendo exercer o Evangelho. Isso dói, isso é difícil, isso vai contra a nossa natureza. Porque muitas vezes foi a pessoa que nos machucou. Foi ela que foi grossa, foi ela que foi dura, foi ela que foi injusta. Mas a gente recebeu essa ordenança de perdoar, não ficar esperando perdão, mas perdoar. Porque Deus sabia que as pessoas iam falhar conosco o tempo todo. Se você não quer perdoar, não case. Se você não quer perdoar, não tenha filhos. Se você não quer perdoar, não trabalhe. Fique dentro de casa, trancado. E você ainda corre o risco de se aborrecer e não conseguir perdoar o entregador do iFood que atrasou. Nós seremos magoados o tempo todo. Nem sempre as coisas acontecem como nós queremos ou achamos correto. As pessoas ao nosso redor são como porcos espinhos. Até mesmo quando elas nos dão um abraço, muitas vezes elas nos machucam. A gente, quando se encosta em alguém como um porco espinho, a gente acaba se machucando. É natural. As relações, elas nos machucam, porque somos pessoas diferentes, somos cabeças pensantes. Deus nos deu liberdade, cada um age como quer, e muitas vezes o agir do outro nos incomoda, o agir do outro nos machuca, o agir do outro foi injusto, mas foi o que ele escolheu. Ele seguiu o coração dele, ele foi usado pelo inimigo, não importa a circunstância. Mas nós temos uma tendência de magoarmos uns aos outros. E por isso que nós precisamos liberar o perdão 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Para que a gente não carregue essa culpa, para que a gente não carregue esse rancor, essa mágoa no nosso coração. Isso nos trave, isso nos impeça de receber as bênçãos do Senhor.
Então, mesmo que seja difícil para você, e porque o ser humano é orgulhoso, nós não queremos baixar a cabeça, nós queremos ter razão em tudo. Muitas brigas se dão porque um está querendo ter razão. E da nossa natureza, nós sempre vamos querer ser reconhecidos. Nós vamos querer que as pessoas venham até nós e peçam perdão, porque foi elas que erraram. Então, naturalmente, não vai. Por isso que existem pessoas morrendo, levando para o sepulcro o seu ódio, a sua mágoa. Porque humanamente elas não conseguiram, humanamente nós não conseguimos. Mas se o Espírito Santo estiver em nós, ele consegue gerar em nós o perdão. Porque é Deus dentro da gente, amando quem não merece. Como Jesus. Porque se você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito de Jesus, você tem o Espírito de Deus. O Jesus que depois de ser espancado, de ser tirado a sua roupa, de ser pregado numa cruz, depois de muito machucado, de estar sentindo a sua vida indo embora, pela primeira vez um Deus eterno sentindo no seu corpo a dor da morte, a dor da vida saindo pelo aquele sangue que era derramado. Ele faz uma oração ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse Espírito de Jesus está em você. Por isso que é possível você liberar perdão, sim, para aquela pessoa que te machucou. É possível você olhar para aquela pessoa com os olhos de Jesus, porque o Espírito de Jesus está em você. E você saber que aquela pessoa foi apenas usada para te machucar, para te deixar uma marca grande. Tem pais que traumatizaram seus filhos. E hoje, esses filhos adultos estão traumatizando uma nova geração. Estão repetindo os mesmos erros. Porque pessoa machucada machuca. Mas pessoas saradas, elas curam. E você precisa pedir ao Senhor o Espírito Santo para você liberar o perdão. Sem o Espírito você não vai conseguir, você vai fingir, você vai se enganar, você vai dizer: eu perdoei, eu só não quero nunca mais ver a cara daquela pessoa. Isso é o perdão humano. Isso é o perdão que não perdoa. É um perdão que não quer ver mais aquela pessoa para não sentir a mágoa. É esquecer aquela pessoa, é cancelar aquela pessoa, como se fazendo isso aquele problema sumisse da sua vida, porque você não está vendo, não vai ter raiva. Mas até quando você vê uma foto na internet daquela pessoa, o ódio volta de novo, porque não foi de verdade o perdão. Então, para que eu possa perdoar, para que eu consiga perdoar, eu preciso do Espírito Santo agindo em mim. Para que eu entenda que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, não é contra ser humano. É contra o diabo que usa as pessoas para nos magoar, que sabe que aquela palavra vai nos ferir, que sabe que aquela ação daquela pessoa vai tirar a nossa paz. Ele nos conhece, ele sabe que se aquela pessoa fizer isso, aí eu não respondo por mim. Então, se você tem a sabedoria de ter o Espírito Santo em você, você vai entender que aquela pessoa ela foi usada, porque dela mesma ela não ia conseguir fazer tudo isso com você. Perdoa. E perdoa principalmente essas pessoas próximas de você que te machucam todos os dias. Que você já disse que não gosta disso e essa pessoa continua fazendo. E você diz: meu Deus, até quantas vezes? 70 vezes 7. Infinitamente, infinitamente. Estamos sendo moldados até a gente parecer com Jesus, até a gente olhar para aquele que estão nos matando e dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu quero orar por você para que você tenha forças para perdoar. Ora comigo agora. Deus Santo,
Jesus Cristo, Espírito Santo, a tua palavra é toda centrada no perdão. O ato de Jesus ter vindo aqui na terra foi para dizer que o Pai nos perdoou. Durante toda a história da terra, nós conseguimos ver um Deus perdoando, sendo machucado e perdoando, sendo rejeitado e perdoando, vendo a idolatria dos seus filhos e perdoando, vendo a maldade nesse mundo e perdoando. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê um Deus perdoando. O tempo todo, a palavra nos mostra que existe um Deus que está perdoando. Porque se o Senhor fosse usar da sua ira, do seu julgamento, da sua vingança, não ficaria ninguém aqui nessa terra. Porque não há um justo sequer entre nós. Mas nós somos justificados por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Nós fomos justificados. O perdão foi liberado. Dentro de nós agora mora o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o Espírito de Jesus perdoador. E agora nós podemos sim, nós conseguimos sim, quando nós exaltamos esse Espírito dentro de nós. Porque quando nós exaltamos a nossa carne, a vontade é de vingar-se, a vontade é não ter relacionamento nunca mais com essa pessoa, é de fugir da presença dessa família que nos maltrata muitas vezes. Mas quando o Espírito está entronizado, quando o Espírito está reinando em nós, aí a gente consegue ver com os olhos de Jesus e dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O Senhor deu esse dom a cada um de nós de conseguirmos perdoar, como um pai e uma mãe que sempre perdoa, mas que muitas vezes é magoado também, mas sempre perdoa. Assim nós também queremos ser, Senhor Deus. Nós queremos liberar perdão agora para todas as pessoas que estão vindo na nossa mente agora. Eu vou dar um tempo nessa oração para que cada um lembre de algumas pessoas que magoaram elas nesse momento. Espírito Santo, nos ajuda a perdoar essas pessoas. Elas foram ruins conosco. Nós não gostamos do tom de voz que elas usaram, de como elas nos agrediram verbalmente. Outras pessoas aqui foram machucadas fisicamente, foram abusadas, Pai. Ajuda essas pessoas a liberar o perdão. Não para que a gente diminua o que a pessoa fez conosco, mas para que a gente seja livre desta dor, desse sofrimento. O Senhor disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo. E todas as pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador nasceram de novo. E esse passado tem que ser apagado. Nós queremos vida nova. Nós não queremos carregar uma história antiga dentro de nós. Nós não queremos viver de testemunhos do passado. Nós queremos ter uma experiência real com o Senhor agora, uma vida nova. Liberta-nos, Senhor Deus, dessas pessoas que nos machucaram. Dá a elas a paz que elas precisam, para que elas não cometam isso mais com ninguém. Visita cada uma delas. Converte os seus corações, Pai, para que eles não machuquem mais ninguém. E ajuda, Senhor Deus, para que também a gente não machuque ninguém. E ajuda-nos, através do Espírito Santo, a ir liberando perdão a todas as pessoas nesse novo dia, com quem, se alguém nos machucar nesse novo dia, que a gente já libere o perdão. Nós não queremos dormir irados. Nós não queremos passar um dia sequer engasgado
com mágoas. Mas sempre que isso acontecer, nós nos ajoelharemos e pediremos perdão ao Senhor e vamos liberar perdão para essas pessoas, mesmo que a gente não tenha contato mais com elas, mesmo que elas estejam longe, mesmo que elas estejam no passado, Pai, porque tem gente aqui magoada com gente que já morreu. Tem pessoas aqui magoadas com pessoas que já morreram e não conseguem perdoar essa pessoa que já morreu, Pai. Ajuda, trata o nosso coração, santifica a nossa mente. Nós estamos indo para um lugar santo, morar contigo para sempre. Nós não queremos levar essa mancha, porque o Senhor disse que a noiva que o Senhor vem buscá-la não tem mácula, ela não tem nenhuma mancha. A oferta que o Senhor pede de nós como sacrifício vivo, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor como um cordeiro sem mancha também, sem defeitos. Por isso, arruma todo o nosso coração, Senhor, e ajuda para que a gente tenha essa condição, através do Espírito Santo, de liberar o perdão. Em nome de Jesus que nós pedimos isso ao Senhor, certos de que conseguiremos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.